que devemos ter com a palavra de Deus. Veja que o povo, em contato com o livro da lei, se ajoelhou. Vendo o livro da lei, eles disseram que estavam vendo o Senhor. Então, quando abrirmos os nossos livros sagrados em casa, a Bíblia, a gente tem que se concentrar primeiro, fazer uma oração, e quando terminarmos a leitura, nós devemos também agradecer a Deus pelo que recebemos, pelas instruções, porque sempre quando se fala palavra de Deus, nós estamos falando de Jesus. Não estamos falando de quantidade de palavras que tem aqui dentro, porque aqui dentro tem mais de 770 mil palavras. Quando dissemos palavra de Deus, estamos falando o que nos disse João no começo de seu livro, do seu evangelho, quando ele diz que no princípio era a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, nada foi feito sem ela. E depois no versículo 14 diz assim: e o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então sempre quando dissermos palavra de Deus, não estamos falando de outra pessoa, a não ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E foi através desta encarnação que nós obtivemos a garantia da salvação, da vida eterna. É através de Jesus que a nossa vida faz sentido. É através de Jesus que nós podemos, desde já, garantirmos a eternidade. Então, meus irmãos, o único conselho que se dá para quem abre a Bíblia é que faça dela bom uso, que faça orações através da Bíblia. Nosso arcebispo Dom Orlando tem feito um esforço muito grande através de grupos de reflexões bíblicas, ele próprio pregando, para que nós façamos da Bíblia a leitura orante, conhecida também lá nos tempos dos primeiros apóstolos como Lectio Divina. Não é difícil, a gente aprende e aprende a amar cada vez mais a palavra de Deus. E quando nós tivermos dúvida, quando então não estivermos fazendo leitura orante, quando estivermos estudando a palavra de Deus, claro, haverá trechos difíceis. Pedro nos fala disso na sua segunda carta e nos alerta que muitos fazem da palavra de Deus deturpações. Muitos atraem para si condenações, porque o próprio Paulo já teria escrito coisas difíceis. Mas nós temos o magistério da igreja, e o magistério da igreja, ele tem estudado cada vírgula, cada palavra, cada parágrafo, cada versículo da Bíblia. Então, quando nós tivermos dúvida, nós temos o magistério a quem recorrer. E quando nós não tivermos dúvida, porque tem coisas tão fáceis, tão simples e tão maravilhosas, então nós devemos aproveitar dentro de nós para que a Bíblia realmente faça parte da nossa vida. Nós temos que fazer dela não um objeto de decoração, mas um objeto de uso pessoal, que cada um na sua casa, de preferência, tenha a própria Bíblia, porque é para a pessoa aprender a manusear, para que a pessoa possa, então, se familiarizar com ela e possa usufruir todos os benefícios que ela traz. Ela traz vida plena já, a partir de agora, apesar dos sofrimentos que a terra nos dá. Nós podemos, desde já, conseguir fazer desta vida, que é o início da vida futura, uma vida muito melhor, quando utilizamos a palavra de Deus. E uma coisa que tem que ser falada, e às vezes pode até chocar os mais antigos, nós sabemos que os nossos sacramentos salvam. Todos eles são elementos de salvação, são válidos. Mas a palavra de Deus por si só, ela é tão grande que ela é suficiente para salvar. Que nós precisamos, como católicos, não diminuir os sacramentos, mas elevarmos a palavra de Deus à mesma altura dos sacramentos. Significa que nós devemos também usufruir, como disse o Papa João Paulo II,
conhecer as maravilhas do Evangelho pessoalmente, por nós bebermos da própria fonte, como disse Bento XVI, e não apenas lermos livros sobre o Evangelho, lermos o próprio Evangelho, a própria Bíblia. Não é difícil e quando houver dificuldade, existem muitas pessoas preparadas para tirar essas dúvidas. Então, é um chamado, já que neste mês de setembro comemoramos o mês da Bíblia, como é de conhecimento de todos, comecemos então agora em setembro a fazermos a nossa leitura diária, a nossa leitura orante, para que a gente possa realmente ser íntimo da Bíblia. Deus quer essa intimidade. E, a não ser aqueles que não tenham capacidade, estão em dívida para com Deus, se não estiver todos os dias abrindo a sua Bíblia e fazendo a leitura bíblica orante, ou mesmo a leitura bíblica de conhecimento também, que também é importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cristina, como sempre, o Eliseu tem aquela palavra que faz a gente entender, ele fala de uma maneira clara, né? E a gente fica com vontade realmente de abrir a Bíblia e ver o que tem lá de mensagem para a gente, não é? Pois é, eu também gostei muito, Marilza. Eu acredito assim que toda vez que ele vem aqui, ele fala, a gente nunca cansa de ouvir ele, né? Ele tem assim, sabe as palavras, né, para dizer pra gente. Sempre enriquece a gente, né? Enriquece. E falando em enriquecer, em mudança, em amigos, o pessoal já deve ter percebido que a gente está num ambiente novo aqui, né? A gente está reestruturando o nosso estúdio, né? Estamos reformulando também o programa, vamos fazer alguns quadros, né? Novos, né? E hoje a gente vai estrear um quadro novo, não é, Cris? É isso aí, né? Nós estamos passando por uma transformação, vamos assim dizer, né? Vocês vão estar assistindo a partir de hoje alguns blocos novos, né? E para estrear, então, hoje, esse novo programa, vamos assim dizer, tem o bloco Conhecendo a Nossa Igreja. E a nossa amiga Lucinete também estreando, né? Aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Lucinete, toda a sua equipe. Vamos ver, então, o que a Lucinete fez de legal para a gente essa semana? Vamos ver. No quadro Conhecendo Nossa Igreja. Conhecendo Nossa Igreja. A PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Paz, está produzindo várias entrevistas para você que está aí em casa saber mais sobre a nossa igreja. Com esta finalidade, a partir deste domingo, nós vamos ter um novo quadro que se chama Conhecendo Nossa Igreja. E para a nossa primeira entrevista, nós chamamos a Anaísa Cortez Versese, que é a presidente do Movimento de Schoenstein em Biporã. Olá, Anaísa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucinete. Boa tarde, Biporã. Primeiramente, gostaria então de agradecer esse convite. É uma honra poder estar aqui e estar começando esse novo quadro do programa Anunciando Paz. Obrigada. Anaísa, fale para nós sobre este movimento de Schoenstein na nossa cidade. Bom, o movimento, ele se chama Movimento Apostólico de Schoenstein. Por que, então, esse nome? Apostólico porque nós desejamos formar um novo homem numa nova comunidade, né? Tá podendo fazer esse apostolado. E Schoenstein, por que Schoenstein? Esse nome esquisito em alemão. Na verdade, Schoenstein é um bairro da Alemanha em que o movimento se iniciou. Schoenstein significa belo lugar, né? Que nos lembra muito o nome da nossa cidade, Ibiporã, Terra Bonita. E há quanto tempo existe esse movimento na nossa cidade? Em Ibiporã, com a vinda da juventude masculina pelo Mossato, iniciou-se então há 13 anos, e a partir disso foram surgindo a juventude feminina e assim consecutivamente outros ramos do movimento de Schoenstein. Nós atualmente temos uma casa do movimento em que acontecem reuniões, encontros, e também temos nossa ermida, né, o terreno de um futuro santuário. Se Deus quiser, a Mãe Rainha vai estabelecer aqui em Biporã também, em que nós também fazemos algumas
alguns acontecimentos na cidade. Qual é a estrutura do movimento de Schoenstatt e quantos ramos temos presente nesta cidade? O movimento de Schoenstatt, ele é um movimento, digamos, bem organizado. Nós temos uma estrutura de acordo com o nível de comprometimento de cada pessoa. Por exemplo, nós dividimos em 3 categorias, né, em 3 níveis. Os institutos, eles apresentam um grau de comprometimento maior, como os padres de Schoenstatt, as irmãs de Maria, os irmãos de Maria e as senhoras de Schoenstatt, dentre outros. Já as ligas, ela se caracteriza mais com o vínculo com a paróquia, né, em suas cidades. Aqui em Biporã, nós temos apenas a liga, né, quanto aos participantes. Porém, nós somos assessorados, né, temos um padre de Schoenstatt, que é o padre Antônio Bra, que ele mora em Londrina e vem nos assessorar. E também a senhora Raquel, que é uma senhora de Schoenstatt, que mora em São Paulo, que também, de vez em quando, vem nos assessorar, que são dos institutos. E em Biporã, como está presente essa liga na nossa cidade? Então, a liga ela é dividida por ramos, né? Está presente, então, a juventude masculina, o Jumas, a juventude feminina, a Jufem, a Liga das Mães, a Liga das Famílias, o Terço dos Homens e a Campanha da Mãe Peregrina. Fale-nos agora sobre o vínculo do santuário com a Mãe Rainha. O santuário ele caracteriza muito a espiritualidade de Schoenstatt, né? O movimento de Schoenstatt é um movimento primariamente e essencialmente um movimento de graças. E o santuário é um lugar que nós, como homens, né, decidimos que Deus poderia se estabelecer também no santuário. O primeiro santuário foi feito na Alemanha. Na verdade, era uma antiga capela de São Miguel, em que o padre José Kentenich, que é o padre fundador do movimento, junto com outros seminaristas lá de Schoenstatt, começou a se formar um movimento, uma congregação mariana. Assim foi, a partir da Aliança de Amor, foi instituído que a Mãe de Deus iria reinar em seu trono de graças dentro do santuário. Quando nós vamos ao santuário, nós recebemos 3 graças. A graça do abrigo, a graça da transformação e a graça do apostolado. Primeiro, nós recebemos o abrigo da Mãe de Deus, em que ela nos abriga e acolhe em seu coração para que ela nos leve mais rapidamente ao nosso Deus Pai. Depois, nós nos sentimos transformados interiormente para que assim possamos apostolar essas graças e também sermos santuários para as outras pessoas. Então, o santuário é lá que gira em torno o movimento de Schoenstatt. Mas, em momento nenhum, nós deixamos de participar, de termos nosso vínculo com a paróquia de cada cidade. Anaísa, falando em santuário, tira uma curiosidade minha e do pessoal que nos assiste. Quantos santuários existem no mundo, em especial no Brasil? No mundo, é um total de 195 santuários, né? Distribuídos em, então, 82 países. Já no Brasil, tem 22 santuários. E em 2014, o que comemoraremos nesta data através do movimento de Schoenstatt? Bom, falar de 2014, eu tenho que falar, então, do dia 18 de outubro de 1914. Essa data é uma data muito especial para o movimento de Schoenstatt, em que foi selada a primeira aliança de amor com Maria. Junto com o padre José Kentenich, vários moços, né, vários seminaristas de Schoenstatt selaram essa primeira aliança de amor. Essa aliança de amor, ela possibilita criar também uma cultura de aliança de amor, né? Uma cultura em que nós possamos viver essa aliança de amor de forma prática. E em 2014, então, nós vamos comemorar esse centenário da Aliança de Amor, em que milhares de alianças de amor foram seladas para, então, realmente conseguir ter um homem novo numa comunidade nova.